Quando eu era criança, meu pai comprou um dos primeiros telefones da vizinhança. Lembro-me bem daquele velho aparelho preto em forma de caixa, bem polido, afixado à parede. O receptor brilhante pendia ao lado da caixa. E ainda era muito pequeno para alcançar o telefone. Mas costumava ouvir e ver a minha mãe enquanto ela o usava. E ficava fascinado com a cena. Então, descobri que em algum lugar dentro daquele maravilhoso aparelho existia uma pessoa maravilhosa. E o nome dela era... Informação, por favor? Poderia me fornecer o número de qualquer pessoa e até a hora certa? Minha primeira experiência pessoal com esse gênio da lâmpada aconteceu num dia em que a minha mãe foi à casa de um vizinho. Divertindo-me bastante, mexendo nas coisas da caixa de ferramentas no porão, machuquei o meu polegar com um martelo. A dor, como você sabe, é horrorosa. Mas não parecia haver qualquer razão para chorar, porque eu estava sozinho em casa e não tinha ninguém para me consolar. Aí eu comecei a andar pelo porão, chupando o meu dedão que pulsava de dor, chegando finalmente à escada e subindo-a. Então, lembrei-me, o telefone. Rapidamente peguei uma cadeira na sala de visitas e usei-a para alcançar o telefone. Desenganchei o receptor, segurei o próximo ao ouvido, como via minha mãe fazer, e disse: informação, por favor. Alguns segundos depois, uma voz suave e bem clara falou ao meu ouvido: informação. Então, choramingando, eu disse: eu machuquei o dedo. E agora que eu tinha plateia, as lágrimas começaram a rolar sobre o meu rosto. Sua mãe não está em casa? Veio a pergunta. E eu respondi: ninguém está em casa a não ser eu. Você está sangrando? Perguntou a voz. Não, eu respondi. Eu machuquei o meu dedão com o martelo e está doendo muito. Então a voz suave do outro lado falou: você pode ir até a geladeira? Eu disse que sim. E a voz continuou, com muita calma. Então peguei uma pedra de gelo e fiquei segurando firme sobre o dedo. E a coisa funcionou. Depois do ocorrido, eu chamava informação, por favor, para qualquer coisa. Pedi ajuda nas tarefas de geografia, da escola, e ela me dizia onde Filadélfia se localizava no mapa. Ajudava-me nas tarefas de matemática. Ela me orientou sobre qual tipo de comida eu poderia dar ao filhote de esquilo que peguei no parque para criar como bichinho de estimação. Houve também o dia em que Pet, nosso canário de estimação, morreu. Eu chamei informação, por favor, e contei-lhe a triste história. Ela ouviu atentamente, então falou-me palavras de conforto que os adultos costumam dizer para consolar uma criança. Mas eu estava inconsolável naquele dia e perguntei-lhe: por que é que os passarinhos cantam de maneira tão bela, dão tanta alegria com sua beleza para tantas famílias e terminam suas vidas como um monte de penas numa gaiola? Ela deve ter sentido minha profunda tristeza e preocupação pelo fato de haver dito calmamente: Paul, lembre-se sempre de que existem outros mundos onde se pode cantar. Não sei porquê, mas me senti melhor. Numa outra ocasião, eu estava ao telefone. Informação, por favor? Informação, disse a já familiar e suave voz. E eu perguntei: como se soletra a palavra consertar? Tudo isso aconteceu numa pequena cidade na costa oeste dos Estados Unidos. Quando eu já estava com 9 anos, nos mudamos para Boston, na costa leste. Eu senti muita saudade da minha voz amiga. Informação, por favor? Pertencia àquela caixa de madeira preta fixada na parede da nossa outra casa. E eu nunca pensei em tentar a mesma experiência com o novo telefone, diferente do que ficava sobre a mesa na sala da nossa nova casa. Mesmo já na adolescência, as lembranças daquelas conversas de infância, com aquela suave e atenciosa voz, nunca saíram de minha cabeça. Com certa frequência, em momentos de dúvidas e perplexidade, eu me lembrava daquele sentimento sereno de segurança que me era transmitido pela voz amiga que gastou tanto tempo com um simples menininho.
Agora, anos mais tarde, quando eu viajava para a costa oeste, a fim de iniciar meus estudos universitários, o avião pousou em Seattle, na região onde eu morava quando criança, para que eu pegasse um outro e seguisse viagem. Eu tinha cerca de meia hora até que o outro avião decolasse. Passei então uns 15 minutos ao telefone conversando com a minha irmã, que na época estava morando lá. Então, sem pensar no que estava exatamente fazendo, eu disquei para a telefonista e disse: "Informação, por favor?" De um modo milagroso, eu ouvi a suave e clara voz que eu também conhecia. Informação. Eu não havia planejado isso, mas ouvi a mim mesmo dizendo: "Você poderia me dizer como se soletra a palavra consertar?" Houve uma longa pausa. Então, ouvi a tão suave e atenciosa voz responder: "Espero que o seu dedo já esteja bem sarado agora." Eu ri satisfeito e disse: "Então ainda é realmente você? Eu fico pensando se você tem a mínima ideia do quanto você significou para mim durante todo aquele tempo da minha infância." A voz disse: "Eu fico imaginando se você sabe o quanto foram importantes para mim as suas ligações." E continuou: "Eu nunca tive filhos e ficava aguardando ansiosamente por suas ligações." Então eu disse para ela que muito frequentemente eu pensava nela durante todos esses anos. E perguntei a ela se poderia telefonar novamente quando eu fosse visitar minha irmã. "Por favor, telefone sim. É só chamar por Sally." 3 meses depois, voltei a Seattle. Uma voz diferente atendeu. "Informação?" E eu perguntei por Sally. "Você é um amigo?" Ela perguntou. E eu respondi: "Sim, um velho amigo." E ela disse: "Sinto muito em dizer isto, mas a Sally esteve trabalhando só meio período nos últimos anos porque estava adoentada. Ela morreu há 1 mês." Antes que eu desligasse, ela disse: "Espere um pouco. Seu nome é Paul?" "Sim", respondi. "Bem, Sally deixou uma mensagem para você. Ela deixou escrita, caso você ligasse, para deixar-me ler para você." "Ah, por favor, o que diz a mensagem?" E ela disse: "Diga para ele que eu ainda continuo dizendo que existem outros mundos onde podemos cantar. Ele vai entender o que eu quero dizer." Eu agradeci, emocionado e muito tristemente. Desliguei o telefone. Sim, eu sabia muito bem o que Sally estava querendo dizer. Pense nisso, amigo.